Alô, boa tarde, tudo bem? Testando, obrigada. Alô? Tudo certo? Alô? Tertúlia. 2019, uma quinta-feira ensolarada em Foz do Iguaçu. Este é o verbete de número 4.927. Ele tem 6 páginas, 51 alogias e 14 máximos. O tema é bioética, um mega tema, da especialidade cosmoeticologia. E o verbete foi redigido pela verbetógrafa veterana Kátia Iwahazi. Kátia Kyoko Iwahazi é graduada em farmácia bioquímica, mestre em bioquímica clínica, doutora em neurociência, pós-doutora em neurociência comportamental. Brasileira, natural de Barra do Jacaré, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2010, docente de Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2013. Vamos ver então os destaques do verbete, definologia. A bioética é a investigação, a pesquisa e o estudo multidisciplinar de condições científicas e biotecnológicas necessárias para a administração prática e responsável sobre a vida humana, pré-humana e ambiental. Na pensenologia, o holopensene pessoal da cosmoeticologia. Os pensenes científicos ajustados pela interassistencialidade. Na fatologia, que aliás é extensa e muito rica, eu só vou destacar alguns itens. A ausência de inteligência evolutiva inibindo ou dificultando os avanços da bioética. A bioética ambiental, o consentimento do paciente em tratamento servindo de consim-cobaia para a pesquisa ou a experiência. A pesquisa em seres humanos, o Comitê de Ética em Pesquisa, a experimentação animal, a Comissão de Ética no Uso de Animais, os métodos experimentais alternativos ao uso de animais, o animal nocaute, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o direito de escusa da consciência à experimentação animal, a endocrinologia cosmética, a eugenia liberal, o aborto, o feto anencefálico, o bebê medicamento, os embriões crioconservados, a adoção de pré-embriões. A mistanásia, a distanásia ou obstinação terapêutica, a ortotanásia, o transplante de órgãos, o conflito de interesse, a distribuição equitativa do financiamento limitado para atender à saúde pública, o senso de dignidade cosmoética, o dever da beneficência, o fraternismo. Na parafatologia, a ampliação da visão dos dilemas morais pelo uso do parapsiquismo lúcido, a avaliação das repercussões multidimensionais das escolhas bioéticas do dia a dia, a retrocognição do assistente favorecendo a recomposição grupocármica com assistido, a distanásia, o senso de intercooperação da equipim da área da saúde entrosada com a equipex. E nós temos também muitos itens interessantes na parafatologia. Na argumentologia, a autora traz uma taxologia
que, consoante a teaticologia, ela propõe 18 facetas básicas e estruturadoras da bioética profissional ou da bioeticologia, a fim de, a Consim, analisar a autoexemplificação. Então, a Kátia, ela montou assim essas facetas básicas no formato de princípios, são 18 princípios. Na remissiologia, destacamos os verbetes: banco de órgãos, código pessoal de cosmoética, limite cosmoético, medida justa e sobrepairamento. Na frase enfática, a aplicação dos princípios bioéticos na área da saúde e nos interrelacionamentos habilita a consciência ao desenvolvimento da autonomia, da liberdade e da interassistencialidade lúcida. Você mantém posicionamento claro frente aos temas relevantes da bioética? Analisa os prós e os contras diante das questões polêmicas? Filmografia específica, a autora traz uma referência, na bibliografia específica são 4 referências e na bibliografia são 5 referências para ampliar, aprofundar o tema. E na mega-análise da equipe aqui de mega-analistas da Enciclosapiens, os 20 itens chamativos do verbete são: vida, cobaia, dilema, eutanásia, pesquisa, aborto, clonagem, autodisponibilidade, dignidade, interassistencialidade, peço desculpas, mas estou com a voz, moralidade, comissão. Você quer ler para mim, Rita? Comissão. Comissão, experimentação, fertilização, intercooperação, sobrepairamento, autodiscernimentologia, autopesquisologia, intencionologia, cosmoeticologia. Obrigada, Rita. Bom, agora então eu vou falar menos. Vocês viram, eu peço perdão, eu estou com problema de resfriado, de garganta, já há uns 2 dias, então eu vou falar um pouco menos e a Kátia que vai assumir agora. Kátia, muito bem-vinda mais uma vez, e para começar, nos conte o que levou você a pesquisar e trazer esse tema para a tertúlia de hoje. Esse tema bioética, ele é um curso que eu escrevi junto com a Juriscons, né, a instituição que eu voluntario, que chama Bioética, Neuroética e Cosmoética sob a ótica da paradireitologia, que, na verdade, foi um tema que a Cris, era que ela me sugeriu, né, para escrever esse curso. E aí, então, depois que eu fiz o curso, eu resolvi dar uma olhada se já havia alguma coisa na enciclopédia. Como não havia, eu sugeri, então, os 2 temas e eles foram aceitos. E você, e na sua carreira acadêmica também, você, de alguma forma, dentro passou pelo eu tenho bastante relação, experiência com esse tema da bioética, da questão da experimentação animal, das pesquisas com humanos também, né, células. Então, tenho um pouco de experiência nesse assunto também. Com certeza, mas ela tem muita experiência, gente. Ela está sendo bem modesta, porque ela tem muita experiência, né? A Kátia vai nos dar uma aula aqui hoje, com certeza, e continua amanhã com o tema neuroética. Você veja que ela vai no crescendo. Pergunta de Conceição dos Ouros, da nossa querida colega. Pensenologia, página 1, última frase. Pode argumentar sobre os pensenes científicos ajustados pela interassistencialidade? Esse tema aqui é porque, assim, às vezes o pesquisador da ciência convencional, quando ele fica muito ali centrado só nas pesquisas, no laboratório, ou instituição, ou universidade, talvez ele, às vezes, cria um certo distanciamento da humanidade a quem ele realmente queira ajudar, favorecer, né? Então, para a gente ter essa ideia, né, de que toda pesquisa ela deve beneficiar o ser humano, os princípios conscienciais, né? Para sair daquele distanciamento que existia lá. Se a gente for olhar no histórico, né, daquelas pesquisas que muitas vezes
antigamente não tinha nenhum tipo de bioética, né, para a gente sempre ter esse olhar na assistência. Se então vai prejudicar uma pessoa ou algum princípio consciencial, ponderar essa visando aí a assistência, né? Esse limite, né? Porque se não tiver uma bioética ali, então ele pode pensar que ele pode fazer qualquer coisa, né? Então a gente precisa que o cientista pense também, né? Ponderar a interassistência. E a bioética é uma coisa recente, Kátia? Quantas décadas, assim, um pouquinho de história? Ele até começou, aqui eu coloquei o nome da pessoa, do cientista, deixa eu ver aqui. Na argumentologia? Na masculinologia, né, que esse Sim. Potter, né? Então ele fez Certo. foi o primeiro pesquisador, ele era um bioquímico, em 1970, que ele foi a primeira pessoa que começou a ponderar sobre que a ciência ela tinha que ter alguma coisa ética para pensar, para questionar em relação a isso, porque só a ciência em si não daria, né? Porque você, em termos de ciência, poderia avançar em qualquer lado, mas você precisa ter um valor ético, alguns princípios para limitar isso, né? E aí, depois disso, aconteceram muitas atrocidades, né, no decorrer da história. Então, por exemplo, na vacina da BCG, naquela época não se falava nada de esclarecimento, consentimento. Então, e como era o início da pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com 100 crianças e testaram um vírus atenuado, que é diferente do que acontece agora. Ele não estava muito atenuado. Então, essas crianças que receberam essa dose, muitos morreram, né? E tiveram várias histórias nesse sentido. Eu acho que culminou também bem sério na Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente teve lá todas as atrocidades que aconteceram. E isso também surgiu de alerta para os pesquisadores para ter algum código de ética para nortear toda a pesquisa, né? E teve também uma outra pesquisa bem séria que aconteceu nos Estados Unidos, ainda em 1972 e aconteceu até 1972, que eles queriam estudar a doença da sífilis. E aí eles queriam estudar a progressão da doença. Então, eles isolaram 400 ou 300 pessoas num local afastado da cidade, e eles não deram qualquer tipo de tratamento, porque eles queriam ver a progressão da doença. Dessas 400, até quando alguém conseguiu descobrir, para denunciar, sobraram umas 70 e poucas pessoas. Então, aí isso fez com que surgisse aí alguns relatórios, e aí que surgiu realmente esses princípios que eu estou listando aqui, né, para tentar fazer com que os cientistas olhem também a pessoa, né, o assistido, porque a ciência pela ciência não dá para fazer, você precisa realmente pensar que você está fazendo assistência, mas não a qualquer custo, né? Com certeza, nossa, algumas histórias que você trouxe, assim, alguns fatos que você trouxe, deverão ter outros também, né? E na minha opinião, é muito recente isso. Puxa, como né? faz pouco tempo só, né? Que isso começou realmente a ser levado muito mais a sério. Puxa, eu acho que, assim, quem está na área de saúde, por exemplo, eu sou farmacêutica, mas eu não lembro de ter estudado na minha graduação, eu só fui olhar isso depois. Então, eu acho que é um assunto que deveria ser trazido até na graduação do pessoal da área de saúde, biologia, né? Eu acho que isso hoje está mais dentro da academia, né? A medicina. Medicina, enfim, principalmente, também. Todas essas áreas, com certeza, né? Ainda de Conceição dos Ouros, a nossa colega Marilux, na Fatologia, página 2, na penúltima linha. Pode comentar a respeito do senso de dignidade cosmoética em relação ao tema? Esse senso de dignidade cosmoética ela é essencial, né? Eu acho que é primordial. A primeira coisa é você, tanto no seu de você perceber em si mesmo em relação às outras consciências, né? E isso eu acho que vai nortear toda a pesquisa do pesquisador sério, que ele está ali colocando a bioética em ação. Porque se ele não pensar nessa dignidade cosmoética, aí ele às vezes ele vai atropelar, né, a pesquisa em detrimento das pessoas. Muito bom. Na parafatologia, ainda a pergunta de Minas Gerais, Conceição dos Ouros. Parafatologia, página 2, final da penúltima linha. Pode aprofundar quanto ao senso de intercooperação
da Equipim na área da saúde, entrosada com a Equipex, e, se possível, compartilhar alguma casuística, né, conosco, enfim, ou alguma percepção que você já tenha tido em relação a essa conexão. Uhum. Eu acho que assim, a área da saúde em si é uma área para ajudar uma outra pessoa, né? Eu acho que é a essência da área de saúde, né? Então, esse entrosamento de intercooperação, pensando ali no seu assistido, eu acho que ele é essencial. Mas eu acho que vai depender muito também da pessoa, do pesquisador ali, se ele tem essa intuição, essa intencionalidade mais positiva. Porque, às vezes, pode acontecer do pesquisador estar muito mais interessado em, digamos, na publicação do artigo ou, de repente, no status que aquela pesquisa vai dar, porque também tem no Brasil, provavelmente em outros países também, essa pressão muito grande do pesquisador em publicação, né? Então, às vezes, ele vai ficar muito em detrimento, aí ele vai perder aquela conexão com o amparo, né? Mas, assim, em termos de pesquisa, quando eu estava atuando, né, eu acho que sim, eu tive bastante amparo, assim, eu acho que eu fui favorecida, alguns insights, eu acho que até mesmo para acessar a Conscienciologia, porque eu acabei acessando quando eu estava fazendo doutorado. Veja. Mas é uma coisa que eu percebia, que eu trabalhava muito assim, no laboratório em si, eu não tinha contato com outras pessoas, então aí eu percebi que eu estava um pouco distanciando, né, da finalidade primordial da pesquisa. E aí foi nesse tempo que eu senti necessidade de fazer um voluntariado, e aí eu comecei um voluntariado num hospital, e aí depois que eu acessei a Conscienciologia. Então, acho que pode ser aí, de repente, uma dica aí de algum amparo, né? Provavelmente, né? Esse movimento de buscar uma tarefa mais assistencial, além, né, da sua intencionalidade, do seu profissionalismo na pesquisa, buscar o voluntariado, né? Você vê, já acabou foi um link para um outro tipo de vontade. Pois não, Rita? Parabéns, Kátia, por Obrigada. trazer esse tema tão importante, a bioética, que vai além da ética, a cosmoética, né? Quando você realmente consegue ver de outra forma, né? Como você está trazendo esse verbete. Eu gostaria de perguntar para você, na página 1, em Fatologia, na segunda linha, o consentimento do paciente em tratamento servindo de cobaia para as pesquisas ou as experiências. Esse daqui, ele apareceu devido a essas atrocidades que foram acontecendo, né, na história. Porque antigamente, no início, não se esclarecia o paciente, né? Então, o paciente, às vezes, ou a pessoa que entrava no experimento, ela entrava sem saber o que ia acontecer, quais eram os efeitos, e a partir desses relatórios, código aí de ética, de princípio, é que toda pessoa que ela vai entrar num experimento ou num tratamento inicial, ela precisa ter toda a informação, né? Principalmente que a pessoa que está pesquisando, ela tem um conhecimento técnico do que ela quer aplicar ali, né? E para a pessoa decidir, ela tem que saber o que ela onde ela está entrando, que tratamento que é. Então, agora, não dá para ter uma pesquisa sem que a pessoa, o paciente, ela tenha um esclarecimento de como vai ser o procedimento, a técnica, quais são os efeitos possíveis colaterais, e aí sim ela ter condições para ela dizer, não, eu quero, apesar de tudo isso, e participar da pesquisa. Isso hoje está tudo regulamentado. Isso é regulamentado, assim, pessoal, não dá para fazer não mais. Não pode fazer, né, sem consentimento livre esclarecido das participantes. Você poderia falar sobre o Conselho Nacional de Biossegurança? Esse Conselho Nacional de Biossegurança, ele é formado, então, por várias pessoas de várias profissões, né, para dar também essa visão de conjunto, né? Então, são profissionais da área de saúde, mas também não da área de saúde, e ele ajuda justamente nos tipos de regras de biossegurança que vai nortear todas as pesquisas no Brasil, né? Na sequência, você coloca a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas e o Comitê de Ética em Pesquisa. Eu gostaria que você
esclarecesse para nós. Esse de biossegurança é mais relacionado com a segurança em si, das pessoas, dos projetos e tudo mais. Esse Comissão Nacional de Ética é o nacional, ele fica mais também dando pareceres, regras de como tem que ser norteado todas as pesquisas no Brasil. E esse comitê de ética em pesquisa, ele tem que ser constituídos em todas as instituições de pesquisa que existem, então toda universidade, instituições que trabalham com isso, eles têm que ter uma comissão, e aí todo projeto, experimento que a pessoa vai fazer, ela precisa escrever o seu projeto, precisa escrever como vai ser os procedimentos, os possíveis efeitos colaterais. Aí esse projeto, então, ele é enviado para esse comitê de ética, que também é multidisciplinar, e aí eles estudando ali, avaliando os efeitos, as consequências e tudo mais, aí ele vai aprovar ou não. E aí, a partir dessa aprovação, que a pessoa pode começar a sua pesquisa. Então, todo projeto hoje teria, que envolve a bioética, as experiências, tem acompanhamento de uma comissão, de um comitê, de um conselho, que vai supervisionar se realmente o pesquisador está seguindo essa... Isso, precisa. Para você começar um projeto de pesquisa que tenha experimentação de humanos, animais, ou qualquer princípio consciencial, precisa passar por esse comitê. Tanto é que, se você for publicar um artigo, a revista, se tivesse humanos, princípios conscienciais, ela exige que você tenha ali aquele parecer do comitê de ética. Então, eu acho que é um avanço assim, para a gente. Né? Você propõe o projeto, aí ele tem aprovação. Mas, depois disso, existe um comitê que acompanha essa pesquisa, se realmente está sendo implementado como deveria? Aí eu não sei se tem esse acompanhamento. Que eu me lembre, assim, não sei se tem. Porque uma coisa é você encaminhar o projeto e ser aprovado. Beleza. Aí o pesquisador vai fazer a pesquisa. Mas aí, a minha dúvida, existe alguém que supervisiona se realmente está sendo seguido esse comitê de ética? Não, eu acho que fiscalização, eles não atuam como fiscalização. Eles atuam mais no sentido de verificar ali o projeto, que tipo de procedimento está fazendo, técnica, se está tendo cuidado ali com o assistido. Mas o grande avanço é que já existem essas comissões, os comitês, os conselhos, né? Eu acho que é um avanço, considerando assim, a gente olhando, não tão recente, né? Porque tipo a Segunda Guerra Mundial estava aí, né? Nossa. E esse caso aí da sífilis terminou em 72. Nossa, a gente está muito recente, né? Verdade. Oi, Kátia, parabéns. Oi, obrigada. Tendo em mente o princípio de o menos doente assistir o mais doente, e tendo em mente que o princípio consciencial está mais doente, digamos assim, do que a gente, eu gostaria que você comentasse a experimentação animal na patologia, quinta linha, e na sétima linha, o direito da escusa da consciência à experimentação animal. Tá, eu vou começar então pelo segundo, pode ser? Esse direito da escusa da consciência à experimentação animal, eu acho que até começou com o pessoal do Sul, se eu não me engano, que normalmente a gente tem nas faculdades, principalmente na área biológica e humanas, não, saúde, que eles usam, então, animais, né, em salas de aulas, de experimentação, para mostrar, por exemplo, um sistema de... em vivo mesmo, o sistema de cardio, o sistema de rim, tudo mais. Igual, por exemplo, na minha época que eu fiz graduação, lá em Londrina, a gente fazia para avaliar a farmacologia, eles colocavam um cachorro, e aí e ainda eles faziam 3 cachorros, porque eles dividiam a turma, porque era grande, e aí eles queriam mostrar o fármaco atuando no sistema cardio. E aí eles, então, injetavam, né, o fármaco e mostrava ali o cachorro em vivo. Né? E aí eu acho que começou, se eu não me engano, no Sul, na Rio Grande do Sul, que algumas pessoas começaram, então, a fazer esse direito de escusa, né?
para não participar dessa experimentação, Objeção de consciência, né? para não causar ali um malefício para o animal, né? E aí, daí foi bem debatido, porque daí no início as universidades falavam que precisava, que faz parte do currículo para o aprendizado. Mas eu sei que agora tem algumas resoluções, eu acho que do conselho, ou alguma coisa, que permite, então, o aluno que dizer que não, eu não quero participar, que haja, então, uma alternativa para ele estar aprendendo também, né? Dele não perder o estudo, né? Porque, assim, sinceramente, esse tipo de coisa daria, digamos, para a gente ter, sei lá, um vídeo, você não precisaria mostrar ali ao vivo, né? E a gente já tem a tecnologia 3D, impressão 3D, já tem... É lógico, né, que é necessário um investimento maior do que pegar 3 animais e fazer a experiência, mas eu não sei, mas eu acho que já tem componentes que podem substituir esse uso do animal. Mas eu acho que isso é um crescendo, né? A gente vai evoluindo e a gente vai melhorando também o nosso nível de bioética também em relação a isso. Porque não dá para, de repente, de uma hora para outra, a gente ter o nível de maturidade assim e pensar numa sociedade como um todo, né? Mas eu acho que a gente está evoluindo e está melhorando aos passos possíveis, né? Não dá para fazer uma grande mudança, assim, eu penso. Agora, sobre esse direito de escusa, ele vai também para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, ou é só a graduação? É que depende, né? Porque depende do tipo de estudo que a pessoa vai estar fazendo, né? Então, por exemplo, no mestrado, você vai escrever o seu projeto de pesquisa, né? Então, aí você vai definir o que você vai estudar. E aí, daí entrando na questão da experimentação animal, embora haja agora bastante, até coloquei aqui, deixa eu ver, onde está... que tem aqui, métodos experimentais alternativos ao uso de animais. A gente já teve bastante progresso em relação a isso. Então, por exemplo, tem gente que já conseguiu reproduzir células, né, até mesmo a derme, a epiderme. Então, você consegue fazer experimentações de, principalmente os cosméticos, né? E aí você, ao invés de fazer em animal, você faz ali nessa célula de pele, né, ali in vitro. E aí, mas quando você está tratando, por exemplo, de alguns experimentos no sentido de novas drogas, novos fármacos, aí fica mais complexo você trabalhar isso num laboratório, porque o nosso soma ele está ali, ele é inteiro, né? Ele está todo interagindo. Quando você toma um fármaco, ele vai ter uma repercussão em todo o seu soma. Então, assim, você não sabe se ele vai ter um efeito colateral. Se você só olhar a célula in vitro, você só tem um pedaço ali. Então, eu acho que aí entra o princípio da economia do males. Porque, assim, quando você tem um medicamento, um fármaco, você não sabe se ele vai ter um efeito, por exemplo, cancerígeno, você não sabe se ele vai ter um efeito teratogênico, ou, por exemplo, da mulher que vai amamentar e tomar esse medicamento e vai gerar ali algum malefício para o bebê. Então, quando a pessoa tem um fármaco para ser liberado, eu acho que isso cria também uma grande responsabilidade, porque ela não vai querer gerar mais dano para outra pessoa do que, de repente, ela está visando ali aquele fármaco para alguma doença. Não sei se vocês já ouviram falar o medicamento talidomida. Sim, sim. Porque, na época, ela era um medicamento que foi também, mais ou menos, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? E ele era um medicamento que era usado para enjoos, mulheres grávidas, e ele parece que tinha um efeito muito bom em relação a isso. Só que o que viram, que aconteceu é que as mulheres, quando elas tinham esses bebês, depois que elas tomaram, as crianças elas nasciam com então um defeito, né, que malformação, que tinha várias alterações, né? E até que eles descobriram, esse era o medicamento que então promovia isso.
E por isso que, na verdade, também começou a ter experimentação não só numa espécie, porque antigamente fazia experimentação em apenas uma espécie animal. E aí, depois desse medicamento, que aí teve toda essa repercussão, eles fizeram em outros tipos de espécie de animal, e eles viram que tinha esse malefício, e aí, então, eles, como segurança, eles colocam agora que haja em 2 espécies para tentar amenizar aí os efeitos. É claro que a gente não vai ter todos os efeitos possíveis, né, mas tentar, ao menos, minimizar. E, naquela época, não exigia esse teste de teratogenicidade. Então, se houvesse esse teste antes, esse medicamento ele não teria sido utilizado para mulheres grávidas. Tanto é que a talidomida agora novamente ela é utilizada porque um médico ele descobriu que ele tem um bom efeito para sífilis. Mas no Brasil, por exemplo, quando você vai é recebido esse medicamento, você tem que assinar ali um papel dizendo que você se compromete a não ter qualquer processo aí de gravidez. Para evitar isso. Conceição dos Ouros ainda, né? A nossa colega tem mais perguntas. E ela sempre faz uma pergunta clássica, que é sobre a enumerologia, página 2. Ela gostaria que você desse uma palhinha sobre cada item da sessão, Kátia. Tá joia. Então, aqui da enumerologia, né, eu coloquei vários itens que eu considero assim, extremamente importante para não só o pesquisador da área convencional, mas também, porque assim, eu vejo que a bioética, se a gente olhar os princípios da bioética, a gente pode utilizar na nossa convivência, nas nossas condutas, até pensanidade, né? Se você dá uma olhada nos princípios. Então, aqui é a empatia, né? Tanto para você pensar em relação ao seu assistido, o que ele vai ter ali como efeito, como consequência. A solidariedade, eu acho que é essencial, né? Essa beneficência, ela entra até como a questão de você promover o bem para outra pessoa, né? Que é um dos princípios essenciais da bioética. A equidade, de você estar buscando distribuição justa, né, para as outras pessoas. A fraternidade, né, que eu acho que é essencial para a assistência. Claro, a interassistência e o universalismo. Então, você ter uma mesma postura assistencial para qualquer pessoa, não importa quem, né? Que às vezes a gente tem uma pequena diferença, né? Às vezes a pessoa que você tem mais afinidade, você é mais fraterna, às vezes para outra não. E aí eu acho que é um desafio para a gente conseguir isso ser universal com todo mundo, né? Com todo mundo. Na conscienciologia, o universalismo inclui também os pré-humanos, né? Todos os princípios conscienciais que na conscienciologia a última maneira, assim, Sovaldo, como uma ciência, vai avançando, vai modificando, e ela continua também, né? Agora não é que ela parou, porque o professor Valdo não está aqui mais nessa dimensão. Mas tanto que ele, de sub-humanos, ele mudou para pré-humanos. O termo como ele se referia aos animais. Ou seja, né, no processo evolutivo, a hipótese é que esses pré-humanos, esses animais, vão se tornar, pela evolução, vão acabar se tornando humanos. Nós já fomos, né, pré-humanos. Então, acho que isso muda muito em termos de bioética, né, porque não são animais. Assim. E hoje, felizmente, está tendo muitas, tanto na experimentação, na bioética, mas também como, né, no direito, enfim, dos animais, está tendo muito avanço de considerar eles. Nós temos vários verbetes sobre isso na enciclopédia, seres sencientes, né? Seres que sentem, que têm um nível de inteligência, enfim, que têm direitos, né? Os mesmos direitos à vida, à proteção, né? Ao cuidado, do que os seres humanos. Então, amplia muito. Então, esse universalismo inclui tudo, sim, não só todos os tipos de seres humanos, mas os pré-humanos também. E nesse sentido, Kátia, eu penso muito sobre isso, eu tenho a questão dos pré-humanos, da causa animal, assim, é uma das frentes que eu tento também trabalhar e ajudar, que me sensibiliza muito. Eu fico às vezes pensando, e eu olhando ao longo da história,
de como nós viemos nos utilizando dos animais para poder construir essa civilização. Então, eu vejo que a nossa dívida com os animais é imensa. E aqui também, quantas medicações, quantos tratamentos, quantos, né? A gente deve, que nós já podemos utilizar hoje, que nos beneficiam, nós devemos aos animais. Eu acho também. Eu acho que que assim, a disso? gente está vivo agora graças aos animais. Porque, assim, se a gente for olhar antigamente, as pessoas viviam até 30 anos. Era uma... Já, imagina, viver até 80, 90, Média de 100. vida baixíssima, Então, né? assim, a gente se beneficia muito. Eu acho que se você olhar na peste negra, né, que dizimou muitas pessoas. Então, agora eu acho que assim, isso a gente só está graças realmente aos animais, senão a gente já teria já dessumado. Então, Posso só fazer um comentário? Claro, pois não. Que você falou? Assim, é uma coisa pessoal minha, mas uma maneira que eu faço para rever isso, né? Esse débito que a gente tem é, por exemplo, procurar marcas que não testam em animais, marcas de cosmético. Então, eu gostaria de deixar essa dica, né? Se tiver interesse de diminuir a dívida. Esse concordo, daí concordo com você. tem até uma... Não sei se vocês já viu a polêmica da Avon, né? Sim. Que ela sempre fala, né? Política que ela não usa animais para testagem. Várias tudo marcas mais, divulgam né? isso. Mas só que no mercado da China, agora está mudando, mas até então a China ela só usa produtos que foram experimentados por animais. Então aqui ele tem um discurso de que ela não utiliza, mas lá na Avon, para vender lá na China, ela precisa usar experimentação animal. E aí a defesa que eles colocam é que esses produtos utilizados lá não é vendido em outra parte. Então se vê que há uma certa flexibilidade questionável, né? Um pouco. É um contrassenso, né? Enfim, né? Aí na fatologia eu gostaria que você falasse, complementando, endocrinologia cosmética. Esse daqui é um termo que ele é utilizado aqui até por esse livro, né, Contra a Perfeição, que ele fala que agora, devido a esse movimento das pessoas buscar se aprimorar, as pessoas então eles tomam aquele hormônio de crescimento para fazer justamente esse aumento da estatura de uma maneira assim, digamos, artificial. Aquela pessoa que tem uma baixa estatura do ponto de vista genético, dos pais, tudo mais, ela começa a implementar, tomando esses vários hormônios de crescimento para visar justamente essa estatura. E aí por isso que ele chama de... Onde que está aqui mesmo? Endocrinologia. Endocrinologia cosmética. Achei, endocrinologia cosmética. E esse livro que você citou, pessoal que está em casa, ele é o primeiro livro que você cita na bibliografia. Né? Então, esse livro é bem interessante assim, para a pessoa refletir sobre isso. Aí, Kátia, entraria também a questão moral, na sequência ali da fatologia, a questão moral do melhoramento genético humano. Esse daí é assim, porque agora, devido aos vários avanços da ciência, né, o que acontece é que algumas pessoas, alguns pais, eles querem ter, digamos, o filho pensando em alguns atributos já, digamos, melhorados, né? Então, por exemplo, nesse livro ele até cita o exemplo de que um casal ele queria doação de gametas, né, óvulos e óvulo de pessoas com um tipo de perfil assim anatômico alto, que tenha QI alto e não sei o quê. E aí ele questiona essa questão aí de você ficar buscando esse melhoramento artificial, ao invés de você fazer isso, que a gente até fala aqui dentro da Conscienciologia, de você buscar isso, a superação e tudo mais. E ainda mais quando você tem algumas técnicas, igual esse daqui que eu coloquei, o sistema CRISP, né, que você consegue fazer alterações genéticas, até mesmo no embrião, e aí
questão bioética que está se debatendo bastante é que se as pessoas, ao longo prazo, elas vão começar a colocar alguns tipos de atributos. Eu quero uma pessoa que tenha um QI mais alto, aí ela vai colocar lá um gene. E aí, para a gente questionar isso, né, e pensar, como assim, né? A gente vai, então, fazer filhos baseados, então, em atributos que a gente considera ideal ali, né? E é onde entra a paragenética? Oi? E aí a questão da paragenética, né? A questão da paragenética, de repente, até que se fala, né, que em alguns casos a pessoa ela vem determinado soma, até mesmo para tipo de superação, né? Aí modifica. Aí modifica a genética e aí a pessoa vem com um determinado tipo, Você né? colocou uma questão aí que me chamou bastante atenção, que é na 12ª linha, a quarta de baixo para cima, a perspectiva de atletas geneticamente modificados. Esse daqui é sobre aqueles atletas que, digamos, que eles descobrem, então, genes especificamente para melhorar a musculatura, melhorar o sistema cardio, né? Porque, atualmente, o que eles fazem? Né? Eles fazem esses... tentam burlar um pouco, né? Até que tem esses exames doping e tudo mais que você consegue detectar, né? E se no futuro, de repente, a pessoa já faz esse melhoramento genético antes, né? E como que vai ser essa competição com outras pessoas que não fizeram isso, né? As ditas normais. As ditas normais, ou que não têm acesso do ponto de vista econômico, porque é um processo, em teoria, caro, né? Então, já vai criar uma desigualdade ali e não sei como seria detectável. Você vai fazer um exame de, sei lá, genético ali, não sei como... E aí onde fica a cosmoética? E aí é que é a cosmoética, né? Você já pensar ali que você quer ter um filho, já pensando nele... Superfilho. Superfilho, com todas as características que a pessoa considera como ideal para uma competição, ou até mesmo se você for pensar na escola, por exemplo, o vestibular, de repente eles descobrem lá para frente um gene ali para melhorar o QI, como que vai ser essa diferença? Aí vai realmente ter uma desigualdade muito grande daquelas pessoas que têm acesso e aquelas pessoas consideradas normais, né? Tem uma expressão antiga, né, que é brincando de Deus, né? Que a gente, né, o que é isso, né? Como é que nós vamos poder chegar nesse nível assim? E às vezes para objetivos tão superficiais como ganhar uma competição desportiva, né? Que na minha opinião é inútil, né? Não resolve a questão do problema da humanidade, não resolve as questões básicas da existência e do planeta. Vamos seguir um pouquinho aqui com os teletertulianos e depois voltamos para vocês. Fiquem à vontade, aí tem microfones, tá? Para fazer perguntas. Olha, a pergunta de Ciudad del Este, aqui do Paraguai. Na parafatologia, página 2, Kátia, quarta linha. Você poderia falar mais sobre a retrocognição do assistente, favorecendo a recomposição grupocármica com o assistido? Nesse caso aqui, a pessoa, então, ou se ela já teve de uma maneira espontânea uma retrocognição, né, ou se ela quiser, de repente, utilizar algumas técnicas de retrocognição, pensando, por exemplo, qual o papel, né? Por que de repente ela está como assistente, principalmente na área de saúde, para ela buscar essa recomposição possivelmente com os assistidos, nada é por acaso, né? Então, se a gente for pensar que no nosso passado, a gente fez provavelmente muitas coisas aí não tão cosmoéticas, né? A gente precisa buscar essa retratação há algum tempo, né? Seja nessa vida ou na outra. Então, se a pessoa já começar a ter esse tipo de consciência que ela precisa estar atuando de uma maneira mais cosmoética, bioética ali, retratando, reconciliando com esse assistido. E, às vezes, essa recomposição vem na casa mesmo, ou grupos, ou amigos, vizinhos, né? Ou aquela pessoa que, às vezes, a gente não curte tanto, né? Não tem tanta afinidade, né? Principalmente que, às vezes, a gente ouve, né, na TV alguns profissionais de saúde que, às vezes, eles refutam algum tipo de assistido, né? Por exemplo, eu acho que eu vi uma reportagem de uma médica que ela recusou fazer assistência para uma criança que a mãe era de um outro partido político. Então, se vê que, embora a área da saúde ela seja primordialmente
assistencial, ainda a gente vê que tem ainda, falta ali esse senso, né, de bioética. No caso, fazer esse tipo de assistência seletiva, né? Ainda mais questão do partido, né? Pois é. Tem coisas bem complicadas, tem, por exemplo, algumas religiões que não permitem transfusão sanguínea, essas coisas tão complicadas e complexas da diversidade humana, do processo das crenças, das ideologias, que é o caso aí, questão ideológica, né? Quando a saúde e a assistência deveria sobrepairar, né? Tudo isso. Ainda de Ciudad del Este, você falou um pouquinho, mas ela está perguntando, você pode falar um pouquinho mais, Kátia, se for possível. Na Masculinologia, página 3, poderia comentar sobre o bioquímico americano, pesquisador na área oncológica e propositor do conceito interdisciplinar relacionando ética e ciência, von Rensselaer Potter, 1911-2001, a datação dele. Ele foi, então, um pesquisador, ele era bioquímico, ele trabalhava na área, eu acho que é de plantas, né? E aí ele foi uma das primeiras pessoas aí a pensar que a ciência em si, a pesquisa, ela precisa estar trabalhando com algum princípio ético, né? Então, até então, não se falava bioética, né? Porque a ética, ela é antiga, né? Já é bem conhecida, bem debatida, né? Mas ela não era antes inserida na ciência, né? Então, ele viu já que a ciência, ela não pode avançar sem essa reflexão moral, né? Reflexão ética. Porque senão a gente vai ver e viu aí, infelizmente, as atrocidades que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial, né, que eles utilizavam aí pacientes não, pessoas sem qualquer tipo de consentimento, com coerção e tudo mais, né? E aí a gente sabe os resultados que tiveram, né? E eram médicos, eram pessoas da área de saúde que, em tese, era para pensar ali na assistência, né? Nós tivemos recentemente uma segunda edição de um curso do professor Ivo Valente, ele é da OIC, que é a Organização da Consciência Terapia, aqui na Conscienciologia, sobre uma análise crítica do nazismo, sob a ótica da Conscienciologia. E aí ele conta uma história impressionante, que eu não sabia, né? Você está trazendo a questão dos médicos, né, nazistas, enfim, que faziam experimentos terríveis com judeus, principalmente, prisioneiros, né, judeus. Ele contou que no gueto de Varsóvia, né, quando os judeus ficaram isolados, né, ficaram realmente sem acesso à comida. Então, a comida começou a terminar realmente, e os médicos dentro do gueto aproveitaram a situação para estudar a inanição, escrever um livro sobre a inanição. Você veja assim o paradoxo, né? Da antiética extrema, né? Da crueldade, é mais do que o crime, né? Os crimes que alguns médicos nazistas cometeram, e já essa cientificidade, esse senso pela humanidade, pela pesquisa desses médicos judeus no gueto de Varsóvia, que estavam morrendo de fome e iam vendo as pessoas morrendo de fome, aproveitar aquela situação extrema para fazer um estudo, escrever um livro, deixar um livro sobre a inanição. Achei impressionante isso. Você vê a diversidade humana, né? Como é que é a questão da consciência humana, né? Que coisa complicada. E até da pior situação pode emergir, né? Alguma coisa que pode ajudar outras pessoas. É incrível a sinceridade, né? É incrível. Pilar? Eu só ia lembrar que também tem os casos particulares. Tem casos isolados até de psiquiatras que também fizeram estudos com a sua própria vida lá dentro, né? Daqueles campos, e escreveram. Tem livro, o do Viktor Frankl. Viktor Frankl né? É um autor que escreveu sobre o sentido da vida, e ele tirou todas as lições do período que ele ficou lá e conseguiu sobreviver, né? Conseguiu sair. É muito interessante, porque o valor que se dá à vida depois de uma existência tão traumática. Exato. Quando né, a vida parece que não tinha mais sentido, hoje, ele encontra o sentido da vida. Que bom que hoje nós podemos até discutir sobre a generalização do que é ético, né? Exato. E imprimir
na nossa consciência a cosmoética, porque é difícil, né? A Rita lembrou assim, mas isso é uma coisa radical, mas é que a cosmoética é radical, né? A própria cosmoética mas em cada um ele vai ter uma flexibilidade dentro da cosmoética. O que num momento foi cosmoético, no outro pode não ser. Isso eu acho uma riqueza de apreensão e de conhecimento consciencial, né? Muito bem. Obrigada. Pergunta de Curitiba. Fatologia, página 1, linhas 3 a 6. Você citou inúmeros conselhos, comitês e comissões brasileiras que, com nossa burocracia paquidérmica, travam muitas pesquisas sérias e, por outro lado, temos a China, terra de ninguém, essa é a opinião, né, do Tertuliano, claro, onde se fazem clonagens à torta e à direito. Cada país tem suas diretrizes ou existe um órgão supranacional que rege a bioética de modo genérico? Você sabe alguma coisa disso? O que eu sei, assim, realmente vai depender de cada país, né? Então, por exemplo, a clonagem em humanos, né, ela é proibida na maioria. Eu não sei se existe, na verdade, algum que libera, né? Porque a gente teve até um caso, não sei se vocês já viram, que um pesquisador da Coreia do Sul, que ele falou que fez a primeira clonagem humana. Só que parece que lá também não é permitido, né? E até que teve uma repercussão muito grande, né? E ele publicou, e aí outros pesquisadores foram, então, ver os experimentos dele, tentar reproduzir, e aí, por fim, descobriram que era uma fraude científica, né? E então ele parece que depois foi demitido e tudo mais. Aí depois eu achei uma outra reportagem que descobri que agora ele faz clonagem de cachorro, daquelas pessoas que querem manter o cachorro depois que eles dessomam, e aí então eles pedem lá para essa instituição onde ele está para fazer uma clonagem do cachorro para que ele tenha lá o mesmo cachorro em tese genético, né? Mas o que tem é que esses princípios na bioética, né? Eu acho que esse princípio da bioética, ele norteia todas as pesquisas em qualquer parte, né? Então, e agora, é claro, tem a legislação específica de cada país. Eu acho que cada um regula aí de acordo com o que a sociedade ou o grupo lá que está atuando. Aqui você coloca na fatologia a clonagem de gatos. Existe já já existe. É porque na época eu só tinha achado de gato, né, que acontece nos Estados Unidos. Aí depois que já tinha terminado, eu vi que também já estão fazendo de cachorros, porque parece que de gatos é mais fácil fazer. E aí a pessoa que tem um gato ou um cachorro, eles depois com o cachorro-gato dessoma, eles mandam, então, um material genético, e aí eles extraem esse material genético e implantam num embrião, né? Só que esse procedimento, ele utilizam vários tipos de mães, né? Porque é diferente do humano, que você estimula a mulher a ovular várias vezes. Lá não, ele pega vários gatos mães para conseguir um embrião, e aí depois ela servir de mãe. E aí eles têm várias ninhadas, né? E aí acontece que muitos desses gatos ou cachorros, eles até têm um envelhecimento precoce, por isso que eles fazem vários, para tentar escolher aquele mais que teve uma viabilidade melhor para entregar para a pessoa. Eu fico analisando, isso não é um extremo egoísmo? Total. Sim, né? Com tantos animais que tem aqui para a gente cuidar, precisando serem adotados, cada vez mais, né? Animais sendo maltratados. Aí a pessoa faz todo esse processo, né? Na custa de vários outros. Egoísmo e visão curta. Por que vai querer ter o outro animal igual? Exatamente. Não sabe que os pré-humanos também têm psicossoma e dessomam e ressomam. E ele também tem direito à evolução. Não, e que enfim, a gente vê várias facetas da vaidade, da ignorância, do apego, né? da imaturidade, do apego, da falta de consciencialidade, né? Ainda de parte da humanidade, que ainda entra nos processos todos da bioética. Que necessidade nós temos de consumir produtos cosméticos que demandem sofrimento extremo a animais, né? Eu acho isso
nós já poderíamos estar num outro patamar. Então, eu concordo com você, Kátia, que não dá para ter uma mudança assim radical nessa mentalidade, mas há coisas básicas que nós já poderíamos abrir mão. E por que nós não abrimos? Né? O que falta? Né? Que posicionamento cosmoético falta de abrir mão, de consumir certas coisas que implicam extremo sofrimento para companheiros evolutivos nossos, como são os pré-humanos, né? Então, é bem por aí. Para que clonar o animal? Bobagem, Incrível, né? né? Vamos investir e ajudar, né, as pessoas a terem mais saúde, enfim, né? Não só pessoas como... Enfim, na outros sequência, você conscienciais. coloca também a escolha de caracteres fenotípicos. Você já falou um pouco sobre isso, que seria no caso de você, do pai e da mãe, querer um filho perfeito, aquele idealizado, assim como a perspectiva dos atletas geneticamente modificados, né? É isso mesmo. Eu acho que saiu uma reportagem, né? Que algumas mulheres elas procuram até doação de espermatozoides dos países nórdicos, né? Porque eles querem aqueles caracteres, né, que eles consideram como, sei lá, ideal para a pessoa, para ter um filho. E aí parece que é uma demanda grande por aquela região daqueles países, né? Você vê como é que é incrível o ser humano, né? A natureza humana ainda, né? A essência humana. Ainda Curitiba, pergunta de Curitiba, desse nosso Hélio Tertuliano, na fatologia, ele diz assim, o que nós, intermissivistas, podemos fazer frente a autoridades, enfim, de grandes nações que ainda negam com veemência o aquecimento global. Ele foi para uma outra coisa, enfim, mas né, se você quiser dar sua opinião sobre isso... Mas, na verdade, a bioética, ela abrange o ambiente, a questão ambiental, que a gente tem até a bioética ambiental, né? Sim. De você estar não só pensando a gente nessa geração, mas nas pessoas que vão ainda ressomar, né? Então, se a gente acaba utilizando de uma maneira degradante esse ambiente, isso vai ter repercussão nas próximas gerações, até a gente ressomar nas próximas, né? Então, eu acho que isso é um papel, assim, eu acho que é uma maneira da gente buscar essa conscientização, é a gente buscar fundamentar mais os nossos argumentos, porque às vezes a gente acaba utilizando muito esses argumentos mais superficiais, né, do tipo, tá aquecendo. Então, você buscar, quando você fundamenta mais as suas, com fontes mais fidedignas, você olhando tanto quem está contra, dizendo que isso é uma mentira, mas também olhando quais são os fatos científicos que realmente fundamentam. Eu acho que quando a gente busca esse esclarecimento, tantas pessoas aos nossos redores, e aí eu acho que é importante também a gente ser um pouquinho mais como é que é? Politizado? Isso, porque às vezes a gente fala assim, não vai adiantar nada eu falar, não adianta nada eu fazer, mas eu acho que isso é uma coisa de formiguinha, né? De repente a gente não vai conseguir fazer de uma maneira assim tão rápida, mas eu acho que com o tempo. E outra coisa que eu acho extremamente importante é a gente olhar quem a gente vai votar, né? Então, assim, olhar quais são as políticas que ele está colocando ali, que é a defesa dele, pelo menos em tese, se a pessoa já sai em defesa ou contra aquilo que a gente considera importante, então, a ideia é que ele siga esse projeto, embora realmente não haja essa correlação tão clara, né? Mas eu acho que é questão de educação e de você conscientizar e ter mais argumentos mais sólidos. Eu vejo também que, quando nós paramos um pouco para pensar e trazermos para nós a responsabilidade, analisar o nosso dia a dia, o nosso consumo, realmente nós estamos consumindo só aquilo que nós precisamos, né? Aí vai da responsabilidade de cada um. Sim. A gente fala assim, temos que reeducar. Reeducar o adulto é mais difícil. Se nós começarmos com a educação das crianças hoje, fica mais fácil. E até se nós partirmos do princípio de que a criança, ela assimila muito mais fácil. E ela também pode fazer a diferença com os adultos. Sim. E agora está tendo um movimento, eu acho bem interessante, não sei se vocês viram daquela
menina que ela é sueca, né? E se você tem que ela apresentou no TED, eu achei assim super consciente, assim, ela começou com 8 anos. Você vê o nível de conscientização dela. Ela fala sobre a geração dela mesmo, ela que vai receber aí as consequências do que a gente está fazendo. E o consumo, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer realmente. Então, às vezes, a gente usa roupas demais, a gente troca equipamentos eletrônicos demais. Então, a questão da água, a questão de comer muito animal, que isso gera um tipo de poluição muito grande. Então, você descobrir também as fontes, né, dos produtos, de que maneira eles estão sendo produzidos. Então, fala-se bastante da questão do chocolate, né, que as pessoas utilizam trabalho escravos. Então, assim, a pessoa fica mais consciente do consumo, né? É claro que a pessoa pode pensar, mas é só uma pessoa, né? Mas se cada um pensar isso, não vai para frente. Então, a gente fazer a nossa parte. É aquele trabalho de formiguinha que você falou. Se cada um procurar se conscientizar mais e fazer sua parte, vai fazer uma grande diferença. Porque só cobrar também dos governantes não tem como. Exatamente, e fazer a parte, começar dentro de casa, intraconsciencialmente, né, como a Rita lembrou bem. Pergunta de Lisboa, Portugal. Na Parafatologia, página 2, primeira linha. Poderia comentar a ampliação da visão dos dilemas morais pelo uso do parapsiquismo lúcido? Essa ampliação da visão dos dilemas morais seria no sentido de que a gente ampliar essa nossa percepção só intrafísica, né? Então, assim, a gente tem os nossos sentidos, né? O que a gente pensa da dimensão intrafísica, ela é um pouco restrita, né? Então, se a gente utilizar aí o paradigma consciencial, a questão da multidimensionalidade, as percepções, e até mesmo pensando aí nessas outras vidas, as repercussões, a lei da causa e efeito, a gente vai ter uma visão um pouco mais ampliada, melhorar a nossa cosmovisão, né? Eu acho que isso ajudaria bastante se os cientistas pudessem fazer isso, quem sabe lá no futuro eles coloquem isso também, né? Mas aí a gente pode utilizar isso para a gente também, no dia a dia, né? Então, por exemplo, diante de um dilema moral, a gente acaba utilizando o parapsiquismo, essa questão do paradigma consciencial, a gente só pensa intrafisicamente, e aí quando a gente está num curso, a gente lembra, né, de pôr o parapsiquismo em ação. Pergunta de Porto Alegre, na Parafatologia, página 2, antepenúltima linha. O senso de intercooperação da Equipim, da área de saúde entrosada com a Equipex. Poderia falar mais sobre esse entrosamento? E se possui algum exemplo, alguma casuística, alguma história assim, que queira compartilhar? Eu acho que esse senso de intercooperação ele é essencial, né? Quando o pesquisador, então, ele tem algum tipo de abertura, mesmo que ele não tenha, assim, saiba sobre parapsiquismo, eu acho que se ele tiver aquela intenção positiva em ajudar as pessoas, então a gente já ouviu falar em vários cientistas da área da ciência convencional que eles dormiram e aí eles tiveram ali uma solução, né? E aí ele acorda e fala assim, nossa, sonhei e resolvi o problema, né? Então, aí, de repente, por hipótese, a gente pode pensar que teve ali uma Equipex, né, que estava atuando justamente para aquele cientista que está pensando na humanidade, né? Não aquele que só está pensando em publicações e tudo mais. E aí eu citei, né, o exemplo que na minha doutorado, que daí eu percebi que eu estava um pouco distante da humanidade, por só trabalhar em laboratório, não ter contato com os assistidos, aí então eu tive a ideia, né, que de repente pode ser aí uma ideia aí extrafísica, né, para estar inspirada, né? Inspirada para estar fazendo algum voluntariado, para ter um contato maior ali com os assistidos. Kátia, nesse trabalho de pesquisa, nessa tua função mesmo, nessa área de saúde, você tem alguma experiência de ter percebido esse amparo de função mais presente? Talvez nas ideias, assim, o que eu percebo mais amparo é na hora da escrita, né?
de ter No mais campo das ideias. no campo das ideias, de ter alguma ideia que antes não estava pensando, ou porque às vezes você está muito atolado num problema ali para resolver, às vezes quando você dá um pouquinho mais de abertura, às vezes dá campo para receber algum tipo de insight. Kátia, agora a pergunta é de São Paulo, capital. Muito bom tema, professora, parabéns, diz o tertuliano. Você pensa que a bioética está circunscrita à vida intrafísica? Sendo psicossoma e mentalsoma também veículos, estão os mesmos subordinados aos mesmos princípios da bioética? Eu acho até interessante, porque se você for ler lá no livro do Urbanizatus, do professor Valdo, ele coloca ali, não sei exatamente as palavras exatas, mas ele fala que a bioética ele é um curso inicial para você começar a cosmoética. Então, mesmo que você esteja só pensando, principalmente nas pessoas da ciência convencional só intrafísica, a bioética já é um caminho para você estar ampliando. Por exemplo, esse princípio da justiça, né, que tem dentro da bioética, ele é um princípio para você tratar todas as pessoas de maneira iguais, de uma maneira que o tratamento, as pesquisas avançadas sejam para todos. Então, isso já é um princípio do universalismo, né? Então, mesmo que ele esteja pensando só na intrafisicalidade, ele não esteja ampliando mais para consciência, as outras dimensões, as repercussões, eu acho que já é algo que, se a pessoa ela colocar na vida ali, ela vai estar sendo como digamos, um iniciador para a cosmoética. E aí eu acho que vai ser mais fácil até para ela avançar para a cosmoética, aí no decorrer da evolução dela. Mas é claro, a ciência convencional ela separa o soma dos outros, mas a gente sabe, né, que tem toda essa interferência não, essa conexão de todos os corpos ao mesmo tempo. Quem sabe, eu acho que com o tempo, é claro, eu acho que vai ter esse conhecimento, essa cognição aí para inserir o holossoma. O holossoma, né? Nós tivemos aqui a Semana Paracientífica, na semana passada, essa questão, né, dessa ampliação, né, de que o método científico conscienciológico, né, tem essa abrangência bem maior, né, e que uma das, vamos dizer assim, o método básico da conscienciologia é a autoexperimentação, né, com todo esse cotejo de vários veículos, várias dimensões, o processo todo do experimentador não se tirando, né, não se miscuindo da pesquisa em momento nenhum. É porque até a gente, embora a gente saiba que tem essa ideia, né, falar, não, nossa experiência convencional, o objeto não pode se misturar. Mas todo mundo sabe, assim, que, bom, a gente não publica nada falando isso, mas a gente sabe que tem uma interferência muito grande, porque às vezes a gente faz um experimento, aí no dia seguinte você faz exatamente igual e tem interferências. Outro resultado. Então, assim, até a gente fala, não, agora hoje não vou mais fazer nenhum experimento, que hoje não está bom, eu estou interferindo de alguma maneira. Então, já há essa ideia, né? Mas é claro que, como ciência convencional, ela vai demandar aí um tempo, questões aí da rigidez, né, do abertismo e tudo mais. Mas a gente vê que também tem avanço, a gente vê que algumas pesquisas aí de energia, até mesmo eu acho que tem lá acho que em alguma faculdade de Minas, o pessoal também de Natal, que eles tiveram aqui da Ectolab, né? Então a gente vê avanços aí aos poucos, mas a gente vê. Sim, com certeza. Tem a questão também da onda e partícula, né? A questão da física também. Você quer ver? Kátia, em Laboratoriologia, na página 2, o Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia. Eu gostaria que você fizesse um paralelo, a paradireitologia com a bioética. A bioética ela tem tudo a ver com o paradireito, né? Porque, assim, embora esses princípios eles são direcionados para a pessoa que está na área de saúde, a gente pode estar utilizando ele no nosso cotidiano, nas nossas condutas, quando a gente vai estar assistindo, ou até mesmo com familiares, eu acho que com todo mundo.
Tem 4 princípios que eles são assim essenciais na bioética, né? Que é o princípio da não maleficência, né? Então você não promover o mal. O princípio da beneficência é de você sair daquela condição de passividade, você já promover o bem para outras pessoas. O princípio da autonomia, que é então você respeitar que a outra pessoa, baseado nas suas crenças, os seus princípios, seus valores, ela tome uma decisão. E o princípio da justiça, que então você vai utilizar de todos os recursos possíveis para tratar igual aquela outra pessoa. E se a gente olhar isso é também para direito, né? Então, a questão do respeito, a questão da convivialidade, a questão do fraternismo com a outra pessoa. Então, eu até utilizo isso como técnica, né? Nesse crescendo desses princípios. Então, por exemplo, se, digamos, eu não consigo ainda promover o bem para uma outra pessoa, digamos, é um desafeto, ou a pessoa, sei lá, pisou no meu pé ou fez alguma coisa. Se eu não consigo fazer ainda promover o bem, ao menos eu faço o princípio da não maleficência, não promover o mal, que é, na verdade, você não pensionizar mal de ninguém, né? E aí, esses princípios que eu listei, os 4, eles são num crescendo, até chegar num dia que eu vou conseguir tratar o mesmo nível de fraternismo que eu tenho, digamos, o meu máximo de fraternismo que eu tenho para todas as pessoas, independente de quem seja, se ele é aquela pessoa, digamos, eu sempre penso naquela pessoa lá que mostra que eles fazem as decapitações, lá, aquelas atrocidades. Será que, se eu entrar em contato com essa pessoa, eu realmente consigo ter o mesmo nível de fraternismo? Tenho minhas dúvidas, né? Porque às vezes a gente, quando se depara com essas atrocidades, às vezes entra uma questão emocional que a gente não consegue ser tão fraterno com essas pessoas do que, de repente, a gente fosse, por exemplo, uma pessoa muito próxima. E aí eu acho que o princípio de justiça, ele é justamente para a gente buscar esse nível de fraternismo, de universalismo com todos, né? Muito bom, obrigada. Na sequência, em efeitologia, você coloca o efeito evolutivo da bioética na convivência fraterna, ajudando no equilíbrio da balança ciência e senso de humanidade. Mais ou menos nessa linha que você Essa linha tá que eu falando. falei. Obrigada, Rita. Ainda pergunta de São Paulo. Ele pergunta: a bioética está sendo atualmente discutida regularmente em algum fórum na conscienciologia, dentro de alguma IC, Cosmoethos, Juriscons? O que você saberia? A gente tem, então, esse curso, né, na Juriscons, né, da bioética, neuroética e cosmoética, sob a ótica da paradireitologia, mas eu já vi também em outras ICs trabalhando com bioética. Não sei se é como a Cosmoethos trabalha. Parece que a Cosmoethos está querendo entrar, nessa seara da questão dos pré-humanos, enfim, tá. né? E nós vamos ter em breve o lançamento de um livro, professora Miriam Kunz, que é antropozoortoconviviologia, ou seja, uma palavra CESPEDAL, que vai assim bem no cerne do processo da relação, né, da cienciologia, que estuda essa relação entre, né, os pré-humanos, os animais e humanos, enfim, a partir de uma visão cosmoética, enfim, mais bioética. Então, a gente acho que nós vamos estar avançando em breve, aí acho que as ICs não vão ter como fugir disso. Você quer? Como voluntária da Cosmoethos, a gente ainda não tem essa frente da bioética, mas a gente já está conversando para criar uma área foco de pesquisa que é a zooconviviologia. E aí eu vou levar essa ideia da bioética, então está sendo construído lá dentro essa parte, sim. Muito legal. Bom. E esse curso, ele está disponível regularmente? É só lá em São Paulo? Esse curso que você faz dentro da Juriscons, como vocês fazem? Fala um pouquinho mais para nós desse curso. Na verdade, eu dei mais lá em São Paulo, né? Algumas edições. Tem que trazer para cá, né, pessoal? Mas daí eu acho que é pela demanda, né? De repente, se as pessoas tiverem interesse, né? Oi? Ou se ele tem alguma modalidade de... Inicialmente a gente fez local mesmo. Nós vamos ter agora a semana, né? A semana que vem é a semana do Paradireito. Paradireito, vai ter o tema universalismo, olha, né? Então.
que Vai é estar tudo a ver em relação com a bioética, né? Com essa sua relação, né? Você quer perguntar? Eu até me chamou a atenção esse tema, justamente por causa da Semana do Para-Direito. E como eu vi que tem relação, você fez essa relação direta com o Para-Direito, é que interessante se eu trouxesse todos os verbetes para a Semana do Para-Direito. Você já está dando Deu uma antecipada. A Semana do Para-Direito. Muito bom. Voltando na página 2, lá em cima ainda na patologia, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre a Declaração de Helsinki e sobre a Declaração Universal do Genoma e dos Direitos Humanos. Tá, esse daqui, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele tem até, se você colocar no Google, rapidamente você consegue obter ele. Ele é antigo, 1948. Ele é bem antigo, mas ele é bem atual e ainda... E não plenamente cumprido, né? Mantém. E, infelizmente, a gente sabe que ele não é muito aplicado ainda, né? Inclusive no Brasil. Então, acho que pelo menos a gente já tem uma teoria, uma cognição em relação a isso, e aí falta a gente colocar isso na prática, né? Essa declaração também de Helsinki, ele foi devido principalmente àquelas atrocidades que também aconteceram muito nos experimentos na região da Europa, né? E aí, então, eles viram que eles precisavam criar algum tipo de princípios éticos que as pessoas, então, buscassem nas suas pesquisas, né? Então, principalmente o consentimento esclarecido, a questão do benefício ali do paciente, da pessoa que está entrando ali no experimento, e você pensar bem mais no bem-estar da pessoa em relação ao experimento em si. Porque antes ficava o foco de pensar a pesquisa em si em detrimento da pessoa. Agora a gente fazer o inverso, né? Então toda a pesquisa ela tem que ter esse viés, porque senão não faria sentido, né? Então a iniciativa surgiu nessa época, em 1964, desse maior respeito com o ser humano. Isso. E não só utilizando ele como se fosse um mero material de pesquisa. Isso. E a Declaração Universal do Genoma e dos Direitos Humanos. Isso daqui é também, né, colocando um pouco de uma maneira, até acho que entra um pouco naquilo que uma pessoa perguntou, né, das relações internacionais, porque aí a gente entrou nessa era a questão dos genomas, da questão da engenharia genética, das modificações que podem ser criadas, né? Então, se você não tem nenhum tipo de princípio ético para estar norteando, aí às vezes o cientista ele pode, digamos, extrapolar ali a questão ética, a questão do assistido, da humanidade, né? Para a gente ter ali um parâmetro, porque assim a bioética em si ela não vai, digamos, ser algo que ela vai restringir, mas ela vai fazer com que a pessoa pense, né, reflita sobre aquilo. Eu acho que por isso que tem muita relação com a cosmoética, porque se a gente tivesse um monte de coisa do tipo, faça isso, faça aquilo, a gente não geraria esse nível de reflexão na gente. Então a gente precisa pensar, refletir nas nossas condutas, nas nossas ações, para a gente também evoluir. Senão a gente ia estar parado num tempo e só os outros nos diriam que seria correto ou não, né? Aqui na fatologia tem dois itens que eu achei interessantes que fazem a relação na segunda linha, de cima para baixo, na página 2, a distribuição equitativa do financiamento limitado para atender a saúde pública e depois, no final, o dever da beneficência, o humanismo e a fraternidade. Você fazer essa relação. Assim, pelo menos no Brasil, né, a gente sabe que os recursos eles são limitados, né? Então, se a gente vê aí na saúde pública, existe aí uma quantia ali de valores para a saúde que vai abranger tudo, né? Tanto ao cuidado ali primário quanto as doenças quando a pessoa já possui. Eu acho que um dos grandes desafios aí das políticas públicas de saúde é quando você tem poucos recursos e como você vai distribuir isso, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aí pessoas que entram na justiça pedindo medicamentos que são extremamente caros, né?
E aí entra essa reflexão, né? Como que vai distribuir, então? Porque, em geral, esses medicamentos são para poucas pessoas, então não vai gastar um valor de recurso alto. E tem uma outra parte da grande população que tem doenças mais crônicas, que são medicamentos mais baratos. Então, eles têm que balancear isso para manter o recurso tanto para essas doenças crônicas, que vai abranger muito mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, também assistir essas consciências que têm essas doenças mais raras, com os medicamentos mais caros. Então, aí, eu acho que os governantes eles precisam realmente ter um bom senso ali. A gente espera que eles tenham, né, para tentar equilibrar isso de maneira a fazer assistência para todas as pessoas. Né? Acho que é um desafio. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui, porque eu não sei e eu quero aprender hoje contigo. Na Fatologia, página 2, os primeiros 2 itens, principalmente o primeiro, a mistanásia. O que é isso? E depois a distanésia, você poderia falar? A mistanásia, então, ela é chamada até de morte miserável, né? Que é que eles chamam até de eutanásia social. É aquela pessoa que ela acaba, às vezes, dessomando, morrendo, devido a uma falta de tratamento, por negligência, por erros médicos, por imperícia, que, infelizmente, a gente encontra muito no Brasil, né? Nos noticiários. A distanásia, ou também chamada obstinação terapêutica, é aquele caso, principalmente dos familiares, que eles querem prolongar ao máximo a vida do seu ente querido, né? Então, às vezes, a pessoa não tem mais, assim, digamos, um tratamento que vá sarar ou dar uma condição de vida boa para a pessoa, né? Mas, às vezes, os cuidadores ou as pessoas responsáveis, eles querem prolongar ao máximo a vida da pessoa, seja mantendo ele num tipo de máquina que só com isso ele vai ficar vivo, prolongando ali sem pensar no bem-estar da pessoa, né? E aí isso se discute muito, né? Então, o que seria, né, para a pessoa? Por isso que às vezes é bom a gente discutir isso com os nossos familiares, né? Então, assim, eu quero prolongar o máximo da minha vida, mesmo que eu fique atrelado numa máquina que sem ela eu vou dessomar, ou não. Eu prefiro ter uma morte mais, assim, que é preferível do que ficar ali inerte, sem interação. E, às vezes, isso é complicado, porque os familiares estão num momento difícil, né? E talvez a emoção ali acabe, e o apego ali àquela pessoa faz com que ela queira prolongar a vida do outro o máximo que for, mesmo que possa ter algum tipo de recuperação. Ou tipo, mesmo que, não, ele não está interagindo, mas ele está ali comigo, né? Então, aí é para a gente pensar a respeito. E para fechar, depois eu já te passo a palavra, a ortotanásia. Esse daí é o ideal, né? Seria a morte, assim, digamos, a morte mais adequada. Eles falam até a questão de você estar... Se o médico ou vários médicos disserem que não tem mais um tratamento terapêutico que vai restabelecer a saúde, então você usar métodos paliativos para ele ter o melhor bem-estar possível naquele momento terminal. E aí até tem equipes para a pessoa falar, você prefere ficar na casa ou no hospital, e ter todo ali o manejo, né, para pensar ali no bem-estar possível, máximo para a pessoa, né, para que ela possa dessomar de uma maneira mais assim, buscando a qualidade, né. A ideia da humanização. Da humanização, tem uma publicação de 2 colegas nossos, né? O César, né? Iria Machado, e a Stephanie Elizabeth, que tem um livro sobre a questão da humanização, né? Sabe? Depois não. Assim. Tá ligado? Pode ir falando que ele vê. Isso, bem pertinho. Deve ser o microfone, talvez vamos pedir para trocar. Obrigada. Isso. Para a patologia, linha 2, a avaliação das repercussões multidimensionais das escolhas bioéticas do dia a dia. Eu queria saber se você tem alguma técnica para fazer essas avaliações. Tá. Eu uso aquela técnica que eu falei até
antes, né, de utilizar os 4 princípios bioéticos, né, não maleficência, beneficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça, né, para a gente pensar que mesmo, por exemplo, não sou da área da saúde, mas eu estou interagindo com outras pessoas, eu estou buscando assistência com outras pessoas. Então, por exemplo, se eu penso mal de alguém, isso vai dar uma repercussão negativa, não só para mim, mas como a própria pessoa, né? E eu acho que esses princípios, eles nos ajudam a pensar sobre isso, nas repercussões, né? Então, por exemplo, se eu faço acepção de pessoa, eu estou causando ali um malefício, eu nem consegui pegar o princípio mais base da bioética, que é não causar o mal. Então, assim, eu preciso fazer algum tipo de recim para tentar chegar. Mas eu acho que se pelo menos conseguir aplicar o princípio da não maleficência, eu acho que já é uma grande passo para você chegar, digamos, na beneficência, o princípio da autonomia e depois o princípio da justiça. Kátia, aqui você coloca na patologia, na primeira linha, no final, o suicídio assistido por médicos. Depois eu gostaria que você falasse na sequência sobre o transplante de órgãos e o conflito de interesse. Está onde? Desculpa. Na página 2, na patologia, primeira linha, no final da primeira linha, Tá. o suicídio assistido por médicos, o transplante de órgãos e o conflito de interesse. Tá, o transplante de órgãos, né? Eu acho que ele é essencial, né, para outras pessoas que elas estão precisando. É claro que está avançando agora, tem a tecnologia e parece que eles já estão até produzindo órgãos por aquela impressora 3D, né? Eu acho que está tendo grandes avanços. Mas, no momento, ainda a gente precisa, há uma grande demanda por órgãos que pessoas podem estar doando, né? E eu acho que isso a pessoa ela precisa até conversar com a família antes, porque às vezes essas decisões elas são tomadas ali quando o seu ente está numa situação, né, de fragilidade ali. E eu assim já falei para minha família já que pode doar o meu órgão, mas só cheque se eu estou bem, tive morte mesmo cerebral, né, para estar ajudando ali a outra pessoa. Imagina, você já tem um órgão e você vai simplesmente jogar fora, né? Então, você pode estar ainda fazendo assistência com aquele seu órgão viável, isso que acho que é importante, né? E o conflito de interesse, até todo tipo de pesquisa, se você for olhar um artigo de pesquisa publicado, ele tem que colocar lá se não há nenhum tipo de conflito de interesse. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que você é sei lá, uma indústria, um comerciante que faz lá um medicamento. E aí você financia ali aquela pesquisa. Então, daí você vê que a pessoa realmente pode ter uma certa isenção ali, é possível, mas também corre-se o risco de ter um conflito de interesse, de repente, você ver que teve um efeito colateral não tão bom, mas de repente você fala, peraí, isso aconteceu em alguns casos. Aí você meio que... Porque você já tem um interesse ali da indústria, então isso entra num conflito, né? Então a ideia é que o pesquisador ele tenha toda a liberdade ali de colocar os resultados, bons ou ruins, né? E sobre o suicídio assistido por médicos? Esse daqui, ele tem... eu vi que acontece num estado lá dos Estados Unidos, que eles liberaram, é que a pessoa que, então, ela tem, assim, digamos, uma doença terminal e ela esteja sofrendo muito, ela possa ser assistida por um médico fazendo aí, que ele chama de suicídio assistido. Na Suíça parece que tem as clínicas também, né? Na Suíça? Na Suíça, clínicas em que a pessoa, claro, né, com sentimento lúcido, né, da pessoa ainda com essa lucidez para escolher, ela pode também ter esse suicídio assistido legalizado, né? Legalizado. Liliana, vamos passar para a Lili, Rita, que depois eu volto para ti, tá? Só na sequência que eu acho que tem uma complementação do que
Ela já está falando, o possível uso de dados genéticos na pré-admissão pelas companhias de seguro planos de saúde. Esse daqui não sei se vocês a gente já tem todo o genoma já mapeado, né? Sim. E a gente já tem muitas partes do DNA que já sabe quais são as doenças que vai dar e tudo mais. Até que teve aquele caso da, acho que é a modelo ou atriz, que ela retirou lá os seios e úteros porque ela viu que tinha lá os Angelina genes Jolie. relacionados com câncer, né? E aí, o que se debate aqui na bioética é se, de repente, no futuro, a pessoa que faz, então, esse mapeamento genético, ela descobre as tendências de doença que ela vai ter, possível que pode ter, né? E se isso não vai virar as companhias, então, de seguro, de saúde, elas não vão fazer, tipo, um pré-requisito, porque agora, atualmente, o que eles perguntam, né? Você já tem uma doença crônica? E aí eles vão avaliar se você vai entrar, né? Então, será que, de repente, no futuro, eles vão falar assim, deixa eu dar uma olhada no seu mapeamento genético e ver quais são as suas doenças aí, né? E aí eles vão falar, não, você já tem um risco muito elevado, acho que, ou então eleva o valor. Aí isso é uma coisa para a gente pensar, né? Complicado. E brincando, o microfone, você quer comentar, por favor? Só ligar e... Liga e vai... Eu creio que a epigenética veio para modificar um pouquinho isso, não, Kátia? Sim, a gente sabe que a epigenética ela tem essas alterações possíveis, né? Mas a gente, pelo menos até o momento, não já dá para predizer, né? Mas esse mapeamento genético é algo ali que a pessoa vai ter em mãos, e aí ela já vai fazer esse mapeamento das possíveis tendências, e aí o que se discute aí dentro da bioética, e se isso virar algo que vai ser contra a pessoa, né? O que é epigenética? Microfone. Kátia ou você? Ao que eu conheço, mais ou menos, a gente imagina um computador, né? Ou um celular. A gente vem com os apps. Então, nem todos a gente usa. Mas você vem, o teu macrosoma, digamos assim, tua genética vem com esses apps. Mas você pode acioná-los ou não. Então, nesse mapeamento genético, o que acontece? Você tem uma tendência a família teve câncer de seio, de útero, enfim, e aí você infere que você vai ter isso também porque é genético. A epigenética vem dizer o seguinte, não necessariamente, só se você acionar esse app, esse dispositivo. Sim, interessante, muito rico. Liliana, por favor. Kátia, lá em... deixa eu ver aqui. O Códigologia, na página 2, você poderia ampliar um pouquinho o que é esse Código de Nuremberg? E também aqui na sua taxologia, além desses princípios que você já mencionou, comentar sobre os demais? Tá. Então, esse Código de Nuremberg, ele foi feito em 1946, ele tem esse nome, na verdade, por causa da Segunda Guerra Mundial, né, que teve toda aquela repercussão médica das experimentações, e aí eles colocaram alguns princípios importantes para que todas as experimentações com humanos e outros que a gente pode estar utilizando, eles têm aí, pelo menos, alguns princípios no sentido de que você vai pensar nas relações risco-benefício. Então, por exemplo, se você tem algum tipo, que você está pensando em fazer algum experimento que ele vai causar mais malefício do que os próprios benefícios, então isso vai ser, não irá para frente, né? A questão também dos pacientes que eles não podem simplesmente serem colocados na pesquisa, eles precisam ter esse consentimento livre, esclarecido, o que vai acontecer ali, se eles também podem sair, porque agora, atualmente, mesmo que uma pessoa entre num experimento, algum tipo de estudo, ela pode sair em qualquer momento, então ela, entrei, mas daí quero sair em algum momento, ela tem todo o direito de fazer isso, né? E buscar um tipo de desenho experimental ali mais adequado, mais pensando ali no bem-estar da pessoa, dos princípios conscienciais.
E o outro é na toxicologia, né? Perdão. Então, esses princípios aqui, tanto que entra até a questão ambiental, né? Ele trata, então, de uma maneira dos pesquisadores refletirem e permearem toda a ciência, né? Você quer que eu fale de uma maneira... de uma maneira... Tá. Então, aqui, ó, o princípio básico da ética ambiental, né? Da gente pensar tanto na sustentabilidade de um desenvolvimento sustentável, né? Porque, assim, às vezes que a gente percebe que a questão econômica ela parece que sobrepõe a sustentabilidade viável das florestas, dos climas, né? Então, você pensar que você precisa utilizar os recursos, mas você usar de uma maneira consciente, tanto pensando aí nas outras gerações, nas gerações, né, de pessoas que vão estar ainda ressomando, de uma maneira homeostática, de equilíbrio, né? Ele não está falando no sentido assim, não vamos fazer nenhum tipo de exploração não, de uso, né? Mas você fazer isso de uma maneira inteligente, sustentável. Falei aqui já de alguns, então vou falar daqueles que eu não falei, então. Então, a da precaução, né? Então, esse entra dentro dos princípios que, mesmo que você vai fazer algum tipo de experimento, você sempre pensar no bem-estar da pessoa, né? Então, um estudo ele não pode simplesmente pensar no objetivo em si, ele tem que pensar ali no bem-estar daquele que vai estar entrando nesses experimentos. A privacidade e confidencialidade, isso é principalmente nas áreas da saúde, médicos, enfermeiros, né? Então, por exemplo, você vai lá no médico, no enfermeiro, e aí você conta coisas da sua vida, e de repente a pessoa, até teve alguns casos, né, que médicos, principalmente estudantes de medicina, que tiravam fotos com pacientes, ou então vai nessas redes sociais e relatam casos. Então, isso é uma quebra de confiança, né? A pessoa confia no profissional e ele acaba divulgando assim dessa maneira. Deixa eu ver o que não falei. O 10. O princípio, então, do meio ambiente, né, da biosfera, da biodiversidade. Eu acho que a gente pensar aí como que a gente pode estar utilizando os meios, ao mesmo tempo preservando, né? Porque se a gente for ver, é meio que você fazer com que isso reverta no futuro, né? Porque se você está cada vez mais degradando a floresta, degradando o meio ambiente, isso vai gerar repercussões que a gente já está vendo, né? O degelo ali das regiões da Antártica, né? Isso aumenta lá os mares, a gente está vendo bastante inundações, a repercussão que está tendo essa mudança climática. Na verdade, a gente altera e a gente está, ao mesmo tempo, sofrendo a consequência e não está percebendo isso, né? Bom, aí entra essa questão das futuras gerações, né? Essa responsabilidade social e da saúde. Então, como pessoa da área de saúde, ou com a gente como assistente, a gente pensar como um todo da comunidade, né, para a gente buscar essa assistência global, né, coletiva. Esse aproveitamento compartilhado dos benefícios é para que todas aquelas tecnologias, os avanços que a gente tem, ou se a gente trazer para nós todos os nossos trafores, aquilo que a gente tem de bom, a gente consiga passar para todas as pessoas. Então, por exemplo, se for pensar na área de saúde, então a gente tem uma tecnologia para assistir, mas infelizmente ainda só vão para poucos, né? Então já é possível tratar alguns tipos de doença, mas nem todo mundo tem acesso ainda. Bom, aqui, esse daqui eu acho essencial, né? O princípio do respeito à diversidade cultural, ao pluralismo. A gente vê que, por isso que o consentimento ele é importante para esclarecer a pessoa, né? Porque antes, na medicina, tratava muito do paternalismo, né, que eles falam, que era quando o médico, que ele detinha todas as informações, ele dizia para o paciente o que era melhor para ele, né?
então, que chama de paternalismo. Mas agora não, o médico, então, o profissional da saúde, esclarecer para que ele tenha acesso às informações, para ele mesmo ter autonomia, utilizando o princípio da autonomia, e escolher o tratamento que ele considera mais adequado, né? E da vulnerabilidade humana, integridade, eu acho que isso é essencial, porque principalmente a pessoa que ela vai buscar um tratamento de saúde, ela está ali no momento de fragilidade, que isso pode afetar a questão emocional, e a gente sabe que isso interfere também a questão mental do raciocínio, né? Então, você tem em mente que quando você está ali com um paciente, uma pessoa que esteja fragilizada, você ter esse respeito, essa solidariedade, né? Esse princípio da interassistência. Ok. Muito bom. Kátia, poderia falar para nós na página 2, em binomiologia, último item, o binômio transfusão sanguínea, crenças religiosas. Esse é bem polêmico, né? Não, A gente tem aqui algumas religiões que elas são contra a transfusão sanguínea, né? E como é que a saúde lida com isso? Então, o que se tem é que, assim, quando, dentro dos princípios da cosmoética, é você respeitar o livre-arbítrio da pessoa, baseado nas suas crenças, nos seus credos e tudo mais. Então, por exemplo... Quando é uma criança correndo risco de vida. Tá. Então, quando tem, por exemplo, digamos, um tratamento que é crônico, em que você pode estar agendando, por exemplo, uma cirurgia, existem algumas alternativas que podem ser utilizadas em relação ao sangue, que eles chamam até de expansadores de volume, né? Mas alguns casos, por exemplo, que você tem de crianças, de pessoas que não têm, digamos, a sua autonomia, por exemplo, doentes mentais, que daí eles precisam de um responsável. Aí, nesses casos, quando ele está num sistema de emergência, aí entra a questão do médico, do Código de Ética Médica, né? Que o médico, ele tem lá que ele é vedado, ele não respeitar as crenças, o que o paciente decide, salvo em situações de emergência. E o médico também, dentro do Código de Ética, ele precisa utilizar de todos os meios possíveis para estar assistindo aquela pessoa que está ali precisando. Então, o que eu vi assim é que a pessoa que ela está numa situação de emergência, de urgência, então o médico tem que fazer de tudo para tentar buscar salvar aquela consciência que está precisando ser assistida. Embora aconteceu um caso que eu vi, que de uma criança de 13 anos que ela precisava fazer uma transfusão de sangue, e aí o médico optou em respeitar o que os pais falaram, e eles falaram que não queriam fazer transfusão de sangue, preferiam ver ela morta receber uma transfusão sanguínea. E aí isso foi na justiça, eu sei que foi até no STJ, e aí eles consideraram como ok que os pais consentissem, né? Mas, em geral, o que eu vi é que daí pode ir na justiça, até mesmo o médico, porque ele acabou deixando aquela outra consciência morrer, porque era uma situação emergente de urgência. Complicado isso, né? Complicado. Vamos fazer uma última pergunta aqui de São Paulo, e aí, né, nós vamos encaminhando para o encerramento. Ainda São Paulo, capital, ele pergunta se você poderia expandir os itens da exemplologia. Falar um pouquinho mais sobre os 2 itens da exemplologia. Esse daqui é então a bioética básica, né? Se você só pensar os seus estudos e pesquisas baseados então no paradigma intrafiscalista dessa única dimensão, nessa única vida, né? Mas quando a gente entra nessa bioética avançada, é você ampliar a sua visão, os seus vieses, para você pensar não só no intrafísico, mas também na multidimensionalidade, das repercussões, aumentar um pouco essa cosmovisão, né? Eu acho que o ideal é que, de repente, a gente parta do básico para o avançado, e aí a cosmoética, né? Eu Rita, posso só pedir claro, para ela falar temos mais frase tempo. empática? Temos mais tempo. Ótimo, né?
Então, a aplicação dos princípios bioéticos na área da saúde e nos interrelacionamentos habilita a consciência ao desenvolvimento da autonomia, da liberdade e da interassistencialidade lúcida. Então, eu acho que se a gente começar a aplicar esses princípios da bioética, isso faz com que a pessoa pense mais, reflita mais nas suas condutas, na sua pensanidade. Isso vai gerando mais autonomia, né? E é claro que quando a gente coloca mais os princípios da bioética, a gente vai ser mais interassistencial e a gente vai começar também a não só desenvolver a nossa liberdade, mas também a ter respeito maior pelas outras consciências e essa liberdade, né? Acho que é uma via de mão dupla, né? Conforme mais a gente pensa, até mesmo em nós, mais a gente amplia para o outro, né? Muito bom. Kátia, parabéns, né? Obrigadíssima pela contribuição, que vai continuar amanhã, com aí mais específica ainda com a neuroética. Obrigada a vocês, tertulianos, presentes pelas perguntas, o debate, aos teletertulianos, aos paratertulianos, a equipe aqui da Enciclosapiens, a equipe do Tertuliário, e vamos aos nossos convites assistenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 15 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Rita Richter com o programa Verbetografia em EAD, a Priscila Ferreira com o primeiro Simpósio Internacional de Cosmoeticologia e a Graça Souza com a 4ª reciclagem da pensenidade religiosa. Boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Em nome da Enciclosapiens, eu gostaria de convidá-los ao programa Verbetografia. Eis 3 motivos para participar do programa. Primeiro, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega GESCOM grupal Conscienciologia e promover o auto e heterodesassédio mental somático. O curso Verbetografia, o programa, inicia hoje, 1º de agosto, vai até 24 de outubro. São 48 aulas, a duração de 12 semanas. Mas se você ainda não fez inscrição, você poderá fazer sua inscrição e poderá entrar a partir da próxima semana. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo e-mail contato@enciclosapiens.org. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. A Cosmoetos convida vocês para o primeiro simpósio internacional de cosmoeticologia, com a temática Cosmoética e Democracia. O simpósio ele será online e presencial, terá 14 apresentações entre mesas e conferências, e a gente vai dar destaque para uma mesa que será coordenada, a mesa sobre democracia, que será coordenada pela doutora Mônica Gagiano. Ela é livre docente da USP e professora da Mackenzie. Ela é a maior especialista em democracia e processos políticos do Brasil. A gente também vai ter, destacando aí, talk show, com lançamento de livro da autora Carla Uma, com o tema Democracia Direta, o caso do bairro Cognópolis, Foz. O simpósio vai acontecer nos dias 4 a 6 de outubro de 2019, no Hotel Mabu Interlúdio, aqui em Foz do Iguaçu. Para mais informações e inscrições, entre em contato com a recepção do CAEC pelo 45, DDD 45, 2102 1499. Ou pelo WhatsApp da IC Cosmoetos, DDD 45 99129 4122, ou ainda pelo e-mail simpósio.cosmoetos.org.br. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estou aqui para convidá-los para a 4ª edição do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Esse curso vai acontecer entre os dias 24 e 25 de agosto e terá também um campo bioenergético. Esse curso é uma parceria entre a CIP e a Simpar. E o investimento para aluno de primeira vez é o valor de R$ 300 e para reciclante R$ 200.
As inscrições podem ser feitas na ACIP de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas, pelos números 45 2102 1421 ou 2102 1422. Alguns temas e professores são o professor Ivo Valente, com temática da religiosidade à interassistencialidade cosmoética, a professora Juliana dos Remédios, com o tema sinergismo, culpa e dramatização, a professora Nilce de Oliveira, com o tema autodesvendamento da personalidade religiosa, a professora Delmara Castanheira, com o tema autoconscienciometria do comportamento religioso, e o professor Mário Oliveira, com o tema superando as marcas religiosas. Venha participar conosco dessa reciclagem nesse evento, neste curso, nesses dias. Obrigada. Título do verbete de amanhã é Neuroética, especialidade de cosmoeticologia, verbetógrafa, professora Kátia Iuahase. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde, até amanhã.